Oi pessoal, começa agora mais um Quem Somos Nós, o Slow Talk, para quem tem prazer em conhecer. A gente tem 5 anos, se você quiser conhecer tudo que nós já fizemos, busque Quem Somos Nós no seu podcast, assista pelo YouTube alguma das séries mais recentes, mais ou menos uns 2 anos. Ou ainda, acesse quemsomosnós.com.br e encontre tudo em todos os formatos que você quiser. Continua hoje a série que surgiu para tentar entender por que as pessoas que acreditam na democracia estão preocupadas pelo momento estranho que o mundo e o Brasil vêm passando. Nós estamos aqui para examinar as causas históricas do autoritarismo e como ele vai se infiltrando na sociedade até tomar conta dela. Hoje aqui com a gente o jornalista, cientista da computação pela USP e pós-graduado em hipermídia pela Universidade de Westminster, em Londres, Hélio Gurowitz. Quem é você? Eu sou um ser humano, Celso. Boa. Começamos bem. Como qualquer ser humano. Mas então, o que é para você isso? O que é você? Então, que ser humano é esse que você é? Que ser humano eu sou? É. Eu sou um ser humano que nasceu em São Paulo, foi criado no Brasil, dentro de uma circunstância relativamente privilegiada na nossa sociedade, né? E que tem uma série de interesses, os mais variados possíveis, né? Uma série de princípios também, né? E que foi vivendo a sua vida de acordo com as circunstâncias, como todos nós vivemos, né? Eu acho que a vida ela é um pouco da gente, um pouco da realidade, ela acaba sendo uma mistura das duas coisas. Ou como a gente lida com essa, ou como a gente lida com aquilo que a gente chama de realidade. E já fiz uma série de coisas na minha vida, né? Desde varrer o estádio de Wembley em Londres até ser diretor de redação da revista Época, com várias coisas aí no meio do caminho. Então vamos lá, eu gostei do Wembley. Eu gostei dessa parte, que é mais legal do que ser diretor de redação. É mais sexy, vamos dizer assim. Pelo menos é mais divertido. Mas não tem o mesmo glamour. Aliás, o jornalismo também não tem tanto glamour. Perdeu, assim, né? assim, não, perdeu muito do glamour. Mas vamos lá, me conta um pouquinho então, aonde você chegou. Você é um cara que se interessou por tecnologia, tá certo? Não, na minha história, na verdade... Me conta um pouquinho como é que foi. A minha história é o seguinte, eu tenho, digamos assim, sem nenhum tipo de pretensão, tenho uma certa trajetória intelectual que me trouxe até aqui, tá? Vamos dizer assim. Que é um pedaço da minha vida, né? Eu nem diria que é um pedaço mais importante, para falar a verdade, mas é um pedaço importante, não é o mais, mas é importante. E isso começou lá atrás, eu estudei matemática, computação, né? Me formei. Depois eu viajei. Você é matemático, é isso? Não é isso que eu vi no teu Eu sou cientista da computação, para ser mais preciso. Exatamente, cientista da computação. Mas a ciência da computação, talvez você não saiba, ela é um ramo da matemática. Não, claro. É um ramo da matemática que mistura lógica, álgebra e combinatória. Tá? Isso é ciência da computação. São essas três coisas botadas numa coqueteleira e chacoalhadas com diferentes graus de mistura. Embora a gente tenha mais contato com o lado engenharia da coisa, não foi o que eu estudei mais o lado matemática mesmo. Depois eu virei jornalista, né? Eu viajei, passei uma temporada fora do Brasil, voltei para cá, fui parar na faculdade de jornalismo, acabei fazendo jornalismo, comecei a trabalhar isso muitos anos atrás, na Folha de São Paulo, e aí na hora que eu caí numa redação foi aquele momento que deu clique. Né? É isso que eu quero fazer. É a minha vocação e isso ficou muito claro, tá certo? Isso ficou evidente. E por que você achava que era a ciência da computação antes? Porque a gente erra na vida, Celso. Eu errei muito também. A gente comete equívocos, a gente vai para certas trajetórias que acabam não dando onde poderiam dar. E aí é engraçado, porque depois fazendo um retrospecto, né,
Eu fiz jornal quando eu tinha 9 anos de idade, eu fiz jornal quando eu tinha 13 anos de idade, eu fiz jornal quando eu tinha 15, 16 anos de idade na escola, eu fiz jornal na faculdade de matemática. E nunca pensou em ser jornalista? Eu jamais pensei que isso pudesse ser um trabalho. Claro. Uma diversão era. Não é que fosse só uma diversão. Quer dizer, tem um lado, digamos assim, técnico que é labuta, é labor mesmo, não tem jeito. Mas aquilo, para mim, não era algo que eu pudesse transformar numa carreira, mas acabei transformando e basicamente, daí em diante, eu fiz tudo que se pode fazer numa redação de imprensa escrita, que é a minha vocação, né? Eu sou um cara da escrita, aquilo que a gente chama das pretinhas. Tá Mas certo? você acabou no final, o mundo meio que encontrou com você nesse sentido? Pois é, né? Não é assim? Vê se não é assim. Ou você deve ter essa sensação, você fala, bom, virei jornalista, o jornalismo, não precisamos falar, ele vem decaindo, mas a tecnologia vem subindo, a computação vem subindo, então de repente hoje você é um cara que tem uma capacidade de entender o que está acontecendo Digamos que por causa disso, por causa da ciência da computação. Eu enxergo tudo com olhos menos ingênuos. Certo? Com uma certa... eu enxergo isso como uma parte de uma vivência e não como algo maravilhoso que cai veio, não, dos céus. Que veio do céu. Eu entendo mais ou menos como a gente chegou aqui. A engrenagem. E eu acho que se eu for pensar, voltando à questão intelectual, eu acho que as coisas elas têm relação, né? Porque a matemática é uma linguagem, o jornalismo é uma linguagem, assim como a publicidade é uma linguagem, assim como outras coisas são linguagens. Então, elas têm uma raiz comum, né? Uma raiz intelectual comum, que é lidar com a verdade, né? Com os produtos da nossa imaginação que se verificam reais na realidade, tá certo? E embora tenham definições diferentes, né? Se você for pensar ontologicamente, a essência ela é a mesma, né? São atividades que lidam com a verdade, de lados diferentes, olhando de lados diferentes. Tá? Bom, nós estamos aqui porque a gente está querendo compreender o que é essa aceleração tecnológica, eu estou chamando de aceleração tecnológica porque eu estou misturando dois assuntos, pode causar, e tem muita gente preocupada sobre esse assunto, algo que a gente chama de democracia ocidental, seja lá o nome que se dê, representativa. Eu acho que o nome, a palavra que você está procurando, assim, é o termo, digamos, técnico, né, que usam na academia, nos artigos, é a tal da democracia liberal, né, que foi algo que se consolidou aí ao longo do século XX como um modelo político capaz de responder às demandas e angústias da sociedade de diversas ordens, né? E a democracia liberal, ela consiste, ela é representativa, né? Primeiro, ela não é uma democracia direta, né? Quer dizer, ela passa por representantes, a sociedade elege deputados, vereadores, senadores, etc. E ela é liberal porque, eu estou resumindo aqui, fazendo... Claro, mas vamos lá. Crash course de ciência política, mas é liberal porque ela preserva liberdades civis, quais sejam, liberdade de expressão, integridade física, liberdade de ir e vir, enfim, todas essas coisas que a gente... É que a palavra liberal, ela acabou dando um carimbo econômico e que não é disso que nós estamos falando. Da liberdade política. Isso, estamos falando é uma democracia com liberdades. Né? E eu acho que toda a questão, e todo o dilema que a gente vive hoje no mundo contemporâneo é a tal da crise da democracia liberal, na medida em que a representatividade ela não consegue mais responder aos anseios da sociedade, não consegue mais responder às demandas, né? E isso ocorre até antes. Por que conseguia e por que agora não consegue? Ou conseguia antes, é verdade que conseguia antes? Talvez não conseguisse antes, mas a sociedade ela era menos complexa, as demandas eram menos intensas, vamos dizer assim, as contradições eram menos flagrantes
Não, acho que não. As diferenças sociais Não, eram diferenças, mais sim. fortes. Não é isso? Talvez sim. E por que era mais calmo antes? Quando eu digo menos flagrantes, eu quero dizer que elas não vinham à tona com a mesma intensidade, entendeu? Tá? Não que elas não existissem. Não que elas não existissem. Mas elas não eram reveladas e percebidas. Não eram percebidas como são hoje. E aí você vem num movimento que começa, Celso, lá no século XIX, entendeu? Quando nasce a democracia liberal, ela nasce dentro de um determinado modelo social e político, que envolve uma série de instituições. Porque a democracia eu posso defini-la abstratamente de 1000 formas possíveis. Mas na prática, no mundo real, elas são essas instituições que estão aí. A Câmara, o Senado, o Supremo, o MP... O modelo americano, não é isso? Assim, em princípio, americano que eu digo dos Estados Unidos. Eu acho que é anterior até. O modelo começa na Inglaterra, passa por Estados Unidos e França com suas sutilezas. Com as revoluções. Com as revoluções liberais ali. E claro, eu acho que você fala do modelo americano porque ela se consolidou daqui para frente. Ela é mais bem sucedida. Até pela duração. A democracia americana ela tem 230 anos, sei lá, o tempo da Constituição. A Constituição, se eu não me engano, ela foi Convenção da Filadélfia em 1789, né, coincide com a Revolução Francesa. Com a Revolução Francesa. Aí teve 2 anos de votação, ali os estados referendando, e ela entrou em vigor em 1791, quando 2/3 dos estados entram. Então, você faz a conta aí, vê quanto é que dá. Dá 200 e tantos anos aí de democracia americana. Não é pouco, tá certo? Então é um modelo bem sucedido, tá? Que foi evoluindo. E copiado por nós, né? Eles inventaram esse negócio chamado presidencialismo, a figura do presidente. Essas coisas do pesos e contrapesos que lá funciona e aqui não, né? Isso. Eu não diria que não funciona. Eu não acho que isso é uma coisa de absolutos, entendeu? Eu acho que cada um tem seus funcionamentos. Eu acho que uma coisa interessante do regime democrático, aliás, é isso. Não existe uma formulação única. Cada país vai desenvolvendo a sua, meio do seu jeitão, e vai adquirindo as suas características, tá certo? Então, eu acho que a nossa democracia, por exemplo, tem coisas muito boas que lá não tem, tá certo? A gente consegue realizar uma eleição num país de dimensões continentais de um modo único, centralizado, com um sistema computadorizado que funciona. Quer dizer, tem um negócio aí, apesar de todos os problemas, e existem, tá? Não estou negando os problemas, mas é uma coisa muito mais simples para nós do que para eles. Tá certo? Então, assim, cada um tem os seus problemas e as suas questões, né? Mas eu entendi o que você falou. Não é... Eu acho que tem coisas que funcionam lá que são mais importantes do que aqui, né? Do que a urna eletrônica. Agora, uma coisa que é irmã gêmea da democracia liberal, irmã gêmea, assim, mesmo DNA, porque uma depende da outra, é a tal da imprensa livre, né? E por que isso acontece, né? Porque a democracia ela depende da eleição, e a eleição depende de informação. Então você precisa ter uma instância da sociedade que lide com a informação de um modo profissional. O que significa lidar com a informação de modo profissional? Significa tentar, na medida do que é humanamente possível, isolá-la de interesses, de interferências e não transformar aquilo em propaganda. Tá certo? Então é aí que... Acontece, porque tem gente que diz que não existe isso. Não, aí tá que tá. Esse ideal que o ideal nunca vai você está colocando, que no não... final sempre está defendendo interesses então, e que ainda o que eu precisa de regulação, porque tem essa palavra livre. Nos Estados Unidos tem uma regulação forte, na Inglaterra tem uma regulação forte, que não é que tirou a liberdade, né? Mas impede determinados tipos de monopólio. E no Brasil, livre tem uma outra conotação. Não é isso? Não. Eu não estou nem te dando uma opinião, eu estou te dando eu estou usando... Eu acho que assim, as regulações em cada país elas são distintas, né? Nos Estados Unidos você tem a primeira emenda da Constituição, que é um dos pilares da liberdade de expressão, de imprensa lá, e também da liberdade religiosa e também da liberdade de manifestação. A primeira emenda é muita coisa nos Estados Unidos. Né? Na Inglaterra você tem uma lei que regula a imprensa, que é uma lei... Você não pode ter cruzado, nos Estados Unidos também, né?
Mas eu não estou falando da questão econômica, por enquanto. Eu vou chegar lá. É que uma coisa liga na outra, sim, né? Sim, sim. Então, porque uma coisa nasce esperar. junto com a outra. É aí que eu quero chegar. Mas eu concordo com você que o ideal não existe, tá certo? O ideal ele é sempre um ideal, né? Mas o que eu estou colocando não é a realidade do ideal. Estou colocando a necessidade que a sociedade tem da liberdade de imprensa e da democracia, que a democracia tem disso para poder funcionar. Porque senão o cidadão não vai ter informação suficiente para escolher. Para se posicionar. Para se informar, para se posicionar. E não vai saber o que está acontecendo com os seus representantes. Porque na hora que você põe um representante lá, alguém precisa ver o que esse cara está fazendo. Você criou, naturalmente, pela própria arquitetura do sistema, uma certa casta de pessoas que também têm seus interesses. Né? E o ideal da democracia, e novamente o ideal não é aquilo que acontece, mas é uma coisa que faz parte do sistema, é que os representantes estejam lá para te representar. Eles representem os interesses das pessoas que votaram, tá certo? Não então, é o que acontece também. Então, a função da imprensa é essa, é olhar para esses representantes, ver o que esses caras estão fazendo e fazer esse meio de campo. Tá certo? Aí o que acontece? Junto com a democracia nasce a imprensa. Né? E a imprensa que nasce, ela não é a imprensa ideal. Né? Por quê? Por vários motivos. Né? Por vários motivos. E um deles é o econômico. Né? E aí tem um caso que eu gosto de contar, sempre que eu falo desse assunto, né? Porque assim, eu costumo dividir essa questão em 3 camadas, tá certo? Uma camada que é uma camada tecnológica, de hábito e da forma como a gente lida com a informação, tá? Uma questão técnica. Uma camada que diz respeito ao negócio e a forma como as empresas e a sociedade lida econômica e financeiramente com isso. E a terceira camada que é uma camada de valores, uma camada política, uma camada como a sociedade... Por que a sociedade precisa daquilo? Tá certo? Então, eu acho que essa discussão ela tem esses 3 níveis. Né? E os 3 foram mudando ao longo da história. Tá certo? Cada vez que você tinha uma mudança na tecnologia, você tinha uma mudança correspondente na parte econômica, na camada econômica, e uma implicação na camada política. Perfeito. Tá certo? Isso aconteceu com o jornal, isso aconteceu com o rádio, isso aconteceu TV. Com a televisão e com a internet. Tá certo? Isso aconteceu. Eu posso fazer aqui a história para você. Começa com o cara que inventou a separação de jornalismo e publicidade, que foi um cara, em 1833, um jornal chamado New York Sun, ele teve essa sacada, o cara criou um negócio chamado penny press, quer dizer, ele abaixou o preço do jornal e passou a sustentar o negócio deles com a venda de anúncio, tá certo? A hora que ele fez isso, ele encostou no negócio do ponto de vista de negócios maravilhoso. A tecnologia era a mesma, era a impressão. A mesma tá coisa, as mesmas prensas tá certo? Mas ele encostou num negócio que para ele foi sensacional, porque ele triplicou a circulação, baixou o preço, começou a faturar do outro lado, só que ele não soube fazer a separação de uma coisa da outra, e pior do que isso. Ele viu que ele estava vendendo muito, o que ele começou a fazer? Ele começou a publicar mentiras. Né? Então tem um caso famoso, que é um caso de 35, se eu não me engano, é o caso da vida na Lua. Né? Então ele dá uma notícia de que um astrônomo britânico chamado Herschel tinha descoberto com seu telescópio, super telescópio, vida na Lua, e ele descreve a vida. Tinha um Homo vespertilio lá, que era um cara parecido com um morcego. Quer dizer, é uma cascata gigantesca, e ele vende, aquilo vira um fenômeno. É o primeiro fenômeno de massas. Tá? O primeiro fenômeno de mídia de massas na história humana. Mentira. É mentira. Fake news. Fake news, exatamente. 1835. Tá? Então eu não estou falando de internet, não estou falando de uma coisa que é uma necessidade humana. Essa credulidade, ele vendeu nessa época, só para você ter uma ideia, ele já tinha triplicado a circulação, estava vendendo os 15 mil, ele vendeu 100 mil, sendo que a população de Nova York era 300 mil. Pra você ter uma ideia do tamanho... Um terço da população. E o negócio tinha... Aí, claro, era mentira, então foi sendo desmentido ao longo da história. Isso era desmentido 20 anos depois. Você ainda havia desmentido no jornal daquela notícia falsa que o cara tinha publicado. Aí é óbvio que isso aí, embora tenha sido muito rentável para ele naquele momento,
não tinha nenhum tipo de sustentação, né? Porque o cara que compra uma mentira uma vez, na segunda... Ele já perdeu E credibilidade. foi aí que surgiram os grandes jornalões americanos, New York Times, Wall Street Journal, que separaram, de fato, redação de publicidade e criaram os princípios, sendo que o primeiro princípio, o princípio cardeal do jornalismo, é preservar a verdade dos fatos, tá certo? Aí teve, e aí foram sendo feitos vários outros, né? Quando você vai publicar uma coisa, tem que ouvir outro lado, quer dizer, quem é afetado por aquela notícia, enfim, tudo aquilo que a gente convencionou chamar dos princípios do jornalismo profissional, tá? Que surge mais ou menos no final do século XIX. Então, isso que a gente vive hoje, né, digamos assim, eu costumo enxergar isso como uma certa potencialização, Não é novo. Como atitude não é como novo. atitude não é novo. É Exatamente. novo a maneira que manifesta e talvez o volume que isso Não, aconteça. agora, tem um ingrediente aí que é novo e que eu acho que tem ingredientes novos, aí eu vou cortar, eu vou fazer um flash forward ali para o final do século XX, começo do século XXI, nas 3 camadas, tá certo? O que acontece na tecnologia, na camada técnica, né? Quando surge a tecnologia digital, você não sabe direito aquilo que funciona, né? Então, as primeiras tentativas é sempre fazer o que você fazia com a tecnologia antiga com a nova. E, obviamente, elas nunca dão certo, né? Isso não deu certo, por exemplo, quando a TV tentou imitar o rádio e não deu certo quando a internet tentou imitar o jornal. Deu certo quando eles, de fato, entenderam para que servia o meio, que é uma via de 2 mãos, onde o cara não é mais só o receptor da informação, mas ele também contribui. E isso, havia uma demanda enorme no público, por isso, De participação. participação que resultou nas redes sociais, né? Que é o primeiro meio de comunicação da era digital que realmente explode e transforma a sociedade, né? Na camada da tecnologia, é isso que acontece, tá certo? Agora, na camada do negócio, você provoca uma ruptura em todos aqueles negócios que estavam baseados em 2 tipos de receita, que é circulação E publicidade. e publicidade. Todos esses negócios, eles começam a sofrer porque a publicidade migra para o meio digital, principalmente para 2 grandes empresas do meio digital, Google e Facebook, que são as 2 grandes gigantes, né? O Google busca, não é rede social, certo? Certo. É um pouco diferente, o Google não tem essa... Embora tem o YouTube, embora que... um pedaço disso esteja tá no YouTube, no YouTube, né? Mas assim, o Google, como Google, Sim. não é uma rede social, né? É Não. uma busca. Não, mas ela provocou no mercado de publicidade uma ruptura ao atrelar a publicidade à busca, entendeu? Então, quando você está buscando uma palavra e do lado aparece um anúncio que tem relação com aquilo que você está buscando e pagar aquilo é mais barato, para o cara que está anunciando... ele começou a vender a ideia de a hora que o cara está interessado naquilo, você pode oferecer Exatamente. aquilo. Enquanto na televisão ou na revista Que, aliás, aparece aquele carro, mas não necessariamente na hora que ele está interessado. Eu acho que a diferença do Google foi isso, exatamente. Né? Isso não foi uma ideia do Google em si, Não, foi uma ideia do Bill Gross, que era um cara que não fazia isso, digamos, ele não teve sucesso ao fazer isso. Mas o Google resistiu no começo, né? Houve uma resistência dos donos a misturar uma coisa com a outra, mas eles acreditaram que daria certo e conseguiram, né? Então, o que aconteceu é que o bolo publicitário, ele vem migrando. Migrou. Não migrou ainda, vem migrando. Mas eu acho que se você for olhar em termos de crescimento e de coisa, eu acho que é expressivo, né? Cresce mais de um lado do que do outro. Exatamente. É meio a meio, talvez mundialmente falando hoje. Mas meio a meio já é uma grande, claro. é uma grande coisa, né? Então, a gente falou disso do negócio, né? Provocou esse problema no negócio. Também provocou um problema na circulação, porque o hábito de leitura e de consulta no meio digital, ele se dá de outra maneira e você criou uma certa cultura da graciosidade. E como o meio digital favorece naturalmente a cópia, ele incentiva a pirataria. Quer dizer, você não tem mais a barreira de entrada que você tinha antes para os negócios
porque a barreira de entrada dos negócios de comunicação no modelo anterior, ela não estava no conteúdo, ela estava na distribuição. Eram as grandes gráficas, é o espectro de rádio e TV, que é um monopólio do Estado, que o Estado concede às empresas em nome os aparelhos todos. Isso tudo no meio digital desaparece, tá certo? Desaparece. É barato se fazer. Você acaba com a barreira de entrada. E ao acabar com a barreira de entrada, você também mina o negócio de circulação. Então, nos dois pilares que sustentavam a comunicação em geral, os negócios de conteúdos, eles ruíram, né? E, em especial, um tipo de comunicação, que é o tal do jornalismo profissional, que não é tudo, nem é o maior, mas é o mais importante para a democracia, por tudo aquilo que a gente falou antes. Então, no terceiro pilar da história, que é a questão dos valores e da política, você criou uma situação em que você não tem mais as condições, para começar, financeiras, né, de sustentar as estruturas de apuração e de investigação necessárias para exercer aquele papel como você exercia anteriormente. Em segundo lugar, você não tem mais digamos assim, o tamanho de empresa que você precisa para garantir o seu ideal de independência, tá certo? Porque o grande papel das empresas do jornalismo profissional é enfrentar as autoridades no momento em que elas são atingidas pelas investigações e reportagens. Quer dizer, no momento que essa empresa é mais fraca, ela não vai bater de frente porque ela vai quebrar. Tá certo? Então, você está numa situação, e essa é a situação que nós vivemos hoje, tá? Mesmo não sendo o ideal que tinha antes, mesmo não sendo isso? o ideal que tinha antes, exatamente. Quer dizer, não que não tivesse interesses, que não defendesse interesses. A questão, não é isso? Celso, Eu acho que a questão não é essa. Não é essa. O que você tem que entender é que existe uma dinâmica. Não, eu sei, só uma para a gente dinâmica contextualizar. em que existe um enfrentamento. Né? Por isso que nenhum político gosta da imprensa, não é verdade? Nenhum político gosta da imprensa. Né? Depende, ele gosta da imprensa que fala bem dócil, dele. Né? Claro. Mas aí não é tal da imprensa livre. A imprensa, digamos assim... mas nenhum. Então, quer dizer, nesse momento a gente está numa situação em que esse papel que precisa ser desempenhado, ele está em xeque. E, paralelamente, existe uma campanha, né, promovida por interesses políticos muito claros contra a imprensa, tá certo? Existe, isso não só no Brasil, existe no Brasil, fora do Brasil, e eu acho que é aí que a gente começa a viver a situação, digamos assim, que você procura discutir aqui, né, que é o tal do canary in the mine, né? O canary in the mine, que é aquele passarinho que você começa a sofrer, você fala, será que a gente não está indo para um caminho perigoso? Né? O quanto a tecnologia não está, não ela em si, que obviamente não é a tecnologia, o quanto ela não está ameaçando essa ideia de democracia representativa, com liberdade. Eu não vou falar de liberal para não ficar essa história de econômica, né? Então, eu acho que a gente vive um momento em que em vários países do mundo, né, isso já é um fenômeno claríssimo, constatável, claríssimo, tema de literatura acadêmica, você vê uma erosão gradual das instituições democráticas. Por quê? Porque é o que eu falei, assim, a democracia ela não é o ideal, ela é essas instituições, tá certo? Então, no momento em que o governo da Polônia aparelha o Supremo Tribunal daquele país, você está erodindo uma instituição. Claro. Tá certo? No momento em que na Turquia você faz uma limpa para tirar todos os seus adversários políticos do judiciário, você está erodindo uma instituição. Claro. Né? E assim por diante. Tá? Mas a questão é por que se perdeu a vergonha também? É uma outra questão, eu sei que não é da tecnologia, mas se perdeu a vergonha de fazer isso. Teve um período no pós-guerra que tinha fora as ditaduras que aconteceram aqui na América Latina, estou falando, as pessoas tinham mais vergonha. Hoje ninguém tem vergonha mais, nem nos Estados Unidos.
tem vergonha de bater de frente com isso. Eu acho Não é isso? Eu acho que você tem um caso que, para mim, é o caso mais importante, o precursor de tudo isso, né? Que é a Rússia. Então, assim, a gente está num momento aqui que é um momento que todo mundo vai olhar para a Rússia. E tal. Mas na Rússia tudo aconteceu antes, né? Você teve uma saída desastrada de um regime, de uma ditadura comunista, para um regime que pode tudo também, né? Que rapidamente o se Yeltsin transformou. Fez uma loucura. Fez uma lambança ali com os ativos. Destruiu a Rússia. E o que aconteceu, que eu acho, é que esses digamos assim, autocratas modernos, né? E para mim, o maior exemplo é o Putin. Tá? Ele estava lá antes de todo mundo. Quer dizer, eu acho que se alguém quiser entender isso, de verdade, estude o que aconteceu na Rússia. Porque o que aconteceu lá é o que foi depois acontecendo nos outros lugares. Né? Mas ele entendeu uma coisa, que você não precisa, para ser um tirano, matar necessariamente todo mundo ou botar todo mundo em campos de extermínio, de concentração. Né? Não precisa disso. Você precisa controlar a cabeça das pessoas e controlar, de alguma forma, os meios de comunicação para que isso possa te favorecer. E aí ele criou esse modelo, que é o modelo dessa democracia que eles chamam de iliberal, antiliberal, sei lá o quê. Tem um outro termo técnico para isso, que é onde você tem uma eleição, mas é uma eleição meio de fachada ali, que serve só para você se legitimar diante de uma certa coisa e manter o poder. Né? É o que acontece na Rússia, acontece na Turquia, na Venezuela, enfim, em vários outros países no mundo, tá certo? E aí tem vários graus, né? A gente não pode também achar que está todo mundo igual, porque não é assim. Claro. Né? Essas coisas, elas vão... A erosão, ela é gradual, né? Mas você tem instituições que acompanham isso, né? Você tem a Freedom House, a Economist Intelligence Unit, eles fazem periodicamente, todo ano eles fazem avaliação de instituições democráticas no mundo todo, né? E você tem aquilo que tem um cientista político que alguns anos atrás ele criou um termo para qualificar o que aconteceu, uma recessão democrática. Quer dizer, a quantidade de democracias livres vem colhendo, a quantidade de instituições que vem sofrendo ela vem aumentando e o mundo está, de fato, caminhando para um negócio que a gente não sabe o que é. Né? Então, tem gente que faz paralelo com Entre Guerras. Eu acho que faz esse paralelo. Eu acho isso uma simplificação. Né? Eu acho que existem coisas comuns com o período entre guerras, tá certo? Quais sejam? Você passou por uma recessão brutal no planeta, né? Uma depressão, você destruiu 14 trilhões de dólares em ativos, isso não é pouco. Não é pouco, você empobreceu o mundo todo. Quer dizer, você vai ter uma disputa por recursos e você tem um caldo de cultura mais amigável, mais propício ao florescimento de discursos populistas. E aumentou tá a diferença entre aumentou ricos a desigualdade. E pobres, não, tá certo? A desigualdade aumentou brutalmente, sobretudo nos países assim, a questão da desigualdade... Os países mais ricos, você tem que entender, você tem que entender direito, porque a desigualdade no mundo diminuiu. Porque você incluiu uma grande população da Ásia, sobretudo de países emergentes, inclusive o Brasil. Onde a desigualdade diminuiu. Tá certo? Claro. Mas nos países ricos, que estavam acostumados com com aquele mundo do pós-guerra, o mundo do estado de bem-estar social que meio que nivelou todo mundo, lá não. Lá houve um esgarçamento. Lá houve... a classe média estacionou e os ricos dispararam, né? Foi o que aconteceu. Exatamente. E os muito ricos mais ainda. Né? Então, de fato, isso também entra no jogo. Então você tem um caldo de cultura que é propício ao florescimento desse discurso populista, que é o que basicamente consiste em achar que você pode resolver problemas complexos de um jeito simples. Né? Isso pode valer para milhares de coisas, vai do déficit público ao aquecimento global, tá certo? Você sempre tem um jeito simples de tentar resolver um problema complicado, porque nós somos humanos. Né? E aí a gente volta à questão central aqui, e que eu acho que para entender isso, para entender o mundo que a gente vive, a gente tem que entender de onde vem essa nossa demanda. Né? E nós, como humanos, nós temos razão, né? O nosso cérebro ele funciona racionalmente. Parece que sim, mas, às vezes. E temos também a emoção. E eu acho que as duas coisas, ou a intuição, digamos assim. E as duas coisas elas são necessárias, né? Para a gente viver.
E o que aconteceu ao longo do século XX, principalmente depois da guerra, assim, principalmente na sua área, ali na área de publicidade, marketing, etc., foi que o pensamento intuitivo, aquele rápido, aquela coisa de você responder rapidamente aos instintos, ele ganhou uma preponderância muito maior. Quer dizer, é a era do domínio do marqueteiro político, né? E se eu tivesse que classificar ou que qualificar a questão central da política contemporânea, é que isso aí, você responder aos instintos, você falar ao seu coração as coisas mais viscerais, é muito eficaz para você tomar o poder. Você consegue fazer campanhas que são vitoriosas. É verdade. Certo? Mas não para exercer. Porque para exercer você precisa negociar, você precisa dar razão, você precisa entender que a coisa é complicada, que você tem que conceder ali. Você não pode fazer esse negócio da gasolina porque, meu amigo, o caminhoneiro vai fazer greve. Espera aí, vamos fazer uma coisa, vamos ser mais inteligentes do que isso, tal. Quer dizer, o mundo da razão ele é necessário para governar, claro. Entendeu? Então a gente precisa das duas coisas, certo? E eu acho que teve um desequilíbrio, né? Teve um desequilíbrio aí. E esse é o momento que a gente Você atribui isso ao marketing? Isso? Não. Ou se atribui... Não, eu acho que isso aí é uma questão até anterior. E aí vamos voltar para os anos 30, porque eu acho que tem uma lição ali para a gente aprender, né? Tem um ensaio da Hannah Arendt, que eu não sei se você já leu, mas se não leu eu recomendo, chamado Verdade Política. Esse ensaio, na verdade, é uma resposta às críticas que foram feitas ao célebre Eichmann em Jerusalém. Né? E é engraçado que foi escrito há 50 anos, isso, e parece que ela está escrevendo hoje. Tá? Nós fizemos um programa sobre ela aqui específico. Então, nesse ensaio, ela distingue dois tipos de verdade. Né? Aquilo que é verdade factual, sobre a qual não pode haver discussão, né? E aquela verdade que é verdade racional, que diz respeito às nossas opiniões, construídas em cima dos fatos, mas que podem ser debatidas. E eu acho interessante que assim, o universo do jornalismo ele está sobretudo ligado à verdade factual. Deveria estar. Deveria. Mas está. Eu acho que assim, o jornalismo profissional ainda, com todos os problemas que ele tem, da forma como ele é feito, ele ainda, pelo menos nos fatos, ele ainda procura ser correto, ainda que muitas vezes não consiga. Tá? Mas muitas vezes interprete de uma maneira incorreta Exato. os fatos corretos. Agora, ele guarda espaço para opinião. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele é factual, ele precisa ser correto factualmente, ele tem que admitir a pluralidade de opinião e ele, de certa forma, assumiu o papel da praça pública, né? De debate, onde você tem um que diz uma coisa, o outro diz outra. Então, o espaço da política é o contrário. É um espaço de debate por excelência, de opiniões por excelência. Mas ele também não pode deixar de estar escorado nos fatos, né? Por isso que precisa do jornalismo, por isso que precisa da informação, né? Então, você tem esse choque, e o que ela fala nesse ensaio, que eu acho muito interessante, ela dá aquele exemplo da Bélgica e da Alemanha, né? Ela fala, olha, de quem é a culpa da Primeira... Fala da Primeira Guerra, tá? A Primeira Guerra começou quando a Alemanha invadiu a Bélgica, em 1914, em agosto, se não me engano. Posso estar errado. Ela falou, olha, isso é uma frase do Clemenceau, né? Falou, olha, eu não sei, perguntava para ele de quem é a culpa, né? Isso na Conferência de Paris, né? Olha, eu não sei dizer de quem é a culpa, mas uma coisa é verdade, foi a Alemanha que invadiu a Bélgica. Sobre isso ninguém vai dizer que não, né? E o que ela fala é o seguinte, é verdade que a Alemanha invadiu a Bélgica, mas se alguém disser que a Bélgica invadiu a Alemanha, vai ser uma mentira. Mas se alguém com poder disser isso, a mentira factual, ela é um exercício de poder enorme. Quando você veste uma opinião de verdade, você está exercitando o poder da forma mais forte que você pode, a não ser que fosse violência física. Tá certo? Acho que a única forma de poder... Exceto violência física. Mas tirando a violência física, eu acho que a mentira é o maior exercício de poder que existe. Tá certo? Então, a hora que você libera os instintos
e deixa todo mundo falar o que quiser, escrever o que quiser, sem nenhum tipo de freio, sem nenhum tipo de princípio, sem nenhum tipo de regulação, sem nenhum tipo de nada, de racionalidade, você transforma o mundo numa balbúrdia. E é evidente... Então é isso que a tecnologia fez no isso final, que a tecnologia fez. Deu voz a tudo que a gente tem de pior, além das coisas boas, né? Sim, assim, sim. Não estamos Sim. excluindo, mas é que existia um sonho de que a tecnologia iria igualar o mundo, iria levar informação para todo mundo. Eu tive um professor... Tinha esse discurso, tá certo? Tem, não. Eu tive um professor na Inglaterra chamado de ideologia californiana, né? Isso vem do Vale do Silício, né? Então. É uma coisa, os meninos... Que é ideológico também, não é? É ideológico, claro que é. Eles se acham imbuídos de uma coisa, nós vamos mudar o mundo, melhorar o mundo, né? Mas não está acontecendo. Não. E agora? Mas é extremamente ingênuo isso, porque, na verdade, o cara acha que a técnica melhora o mundo. Mas você acha que é ingênuo ou você acha que é uma maneira de parecer ingênuo, mas para fazer o que não é ingênuo? Não, eu acho que existe uma disputa de poder, eu concordo com você. Mas eu acho que a visão é ingênua na medida em que ela ignora a prevalência da política, entendeu? Que o que toma as decisões pela sociedade é a política. E não são coisas racionais, não são necessariamente. E a política, ela se exerce no âmbito da política. Não adianta você querer que a técnica resolva a política, ela não vai resolver. Né? Ela não vai. Não adianta você achar que você vai ter um software. Você pode criar... O cara foi lá fazer um governo numa ilha com votações digitais e não sei o quê, e aqui não tem propriedade, ou não tem sei lá o quê, ou não tem imposto. Você inventa a quimera que você quiser. Mas o mundo é o mundo que está aí. O mundo não é a sua quimera. As pessoas não vão desaparecer, né? As pessoas não vão sair do... Você vai ter que lidar... radicalmente diferentes daquilo que elas são. Você vai ter que lidar com seres humanos que estão aí, fazendo o que eles estão fazendo hoje, organizados da forma que estão hoje, tá certo? Então isso é uma questão que eu acho que grande parte desse universo, de onde eu vim, como você fala, o universo da técnica, da tecnologia, ignora, porque atribui ao saber científico, racional, tecnológico, um grau de força e de prevalência que simplesmente não é humano. Não que não seja importante, entendeu? Não que ele mas seja, não existe, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Nunca foi, né? Nunca foi. Então, assim, tentando... Assim, sempre fomos esses caras que nós somos, tá certo? Assim, de uma maneira, sempre que eu digo há milênios, a tecnologia, de alguma maneira, nesse final do século XX, começo do século XXI, disponibilizou tudo que a gente tem de bom e de ruim. Parece que a gente tem mais coisa ruim, não sei. Não, ou pelo menos acho. Não, porque as coisas estão se deteriorando, não é isso? Bom, politicamente, eu acho que é um desafio. Tá? Se você for se restringir a esse campo, pode ser que você tenha razão. Mas acho que uma série de... não sei se eu tenho razão, mas assim, a sensação é de que as coisas estão se deteriorando. Mesmo que se olhar a longo, assim, as coisas melhoraram, né, na humanidade. Mas assim, agora, olhando agora nas pessoas, nós vamos morrer, tá certo? A gente sabe disso. Tem gente que acha que não, né, que vai conseguir sobreviver. Mas supondo que essas pessoas estejam erradas e que tudo que aconteceu até hoje, que a gente morre, vai continuar acontecendo. Talvez nesta nossa vida ainda as coisas parecem estar se deteriorando. De um momento, você é pós-guerra, tá certo? Eu também. Certo. Deste momento parece que elas estão indo, apesar de ter melhorado um monte de coisa. Tá? Vamos só ficar com isso aí para não parecer, o cara é catastrofista. Não é isso que eu estou falando. Estamos perdendo um pouco da democracia. Algumas conquistas pós-Segunda Guerra, pós-horror do Holocausto, parece que elas estão se dissolvendo e parece que a tecnologia tem sido uma das coisas responsáveis. Não ela é responsável, mas... Não, eu acho que ela trouxe dissemina... armas, ela traz armas, isso. Ela pode ser usada de uma forma que a gente, digamos assim, numa leitura generosa, ainda não aprendeu a usar. Tá certo? A gente soltou um bicho aí, para usar o clichê, né? Tirou o gênio da garrafa, soltou o fantasma, liberou uma coisa que a gente ainda não aprendeu a usar. Nossa sociedade, tá certo? E você acha que vai dar tempo para reverter isso? Vou te falar, no caso da imprensa profissional, digamos assim,
que eu datei, né, 1833, eu acho que a coisa aconteceu em 50, 100 anos, não é? Eu desconfio muito dessas visões de aceleração, de não sei o que, sabe? Eu acho isso tudo uma questão... Eu acho que o ser humano ele tem um ritmo biológico próprio. As mudanças, na minha opinião, significativas são geracionais, tá certo? Então nós somos de uma geração que viu o mundo sem isso e viveu nesse mundo. Né? A primeira vez que eu entrei numa redação, né, na redação da Folha de São Paulo... Máquina de escrever. Não, já era até computadorizada, né? Eu escrevia em máquina de escrever na minha casa, mas na redação já tinha computador. Mas não tinha internet, né? E eu já conhecia a internet, porque eu vim do outro lado, entendeu? Então eu já sabia, assim, de e-mail, de não sei o que, já programava. Já tinha, assim, isso pra mim não era... A hora que isso explodiu, eu falei, pô, mas qual é a novidade? Isso, não, né? Então, mas eu cheguei a falar para um outro jornalista, olha, você pode se preparar, porque isso aqui vai ser uma razia. E não deu outra, tá certo? Isso foi em 1993, tá? 94, sei lá. Então, a gente viu esse mundo antes, né? E a gente não sabe exatamente como vai ser o mundo depois, né? Eu acho muita pretensão nossa querer vislumbrar, né? E eu acho que a história, e aí estou falando do lado humano mesmo, a história propriamente dita, né? Ela tem vais e vens, entendeu? Ela tem idas e vindas e não é assim, ela não é linear. Né? Mas se aquilo que você estava falando sobre as mentiras exercerem poder, né? Uhum. Como exercem hoje, né? Então, que vem crescendo muito. Muito. Isso. Não vamos negar, né? O problema. O problema ele é real. Ele é real. Ele é global. E pode acontecer, assim, de ter monopólio de informação. Pode. Tá certo? Monopólio de... É pior do que isso. Eu acho que uma coisa pior que é uma certa anarquia. Né? Que você não tem referências. Então, qualquer coisa que você diz tem valor. Porque o problema... Isso é o que está acontecendo hoje. Isso acontece hoje. O que eu falo, assim, eu não gosto da expressão fake news, porque eu acho que ela... Primeiro, é em inglês, né? E não tem muito... Tem coisas em português para falar isso. Mas, segundo, ela traduz a impressão de que se trata de mentira, de coisa falsa. E não é isso. A questão não é se é ou não é mentira. A questão é a irrelevância da verdade. O cara não quer saber se aquilo é verdade ou mentira, desde que aquilo satisfaça a necessidade interior dele de reconhecimento e daquela emoção. Ou seja, conveniente. Não sei se é só emoção também. Tem a conveniência. Tem a conveniência, tem o interesse, em muitos casos. Não é só mas eu acho que para a média da população são as crenças. Entendeu? Eu já acredito naquilo. Então eu quero aquilo que corrobore as minhas crenças. Eu não quero a verdade que diz... Então, e os algoritmos vêm fazendo isso, Sim. colocando as pessoas... Não, cada uma no Facebook, seu, seu pasto, né, vamos chamar assim. Exatamente. Você é o pasto do que acredita nisso, você fica nesse pasto, você fica nesse pasto. E some o quê? Some a praça pública. A diversidade. A imprensa era isso. Né? A imprensa ela exercia esse papel de praça pública. Cada um vai para o seu pequeno pasto. Pasto, porque eu acho um bom... É um bom nome. Eu acho. Eu já ouvi chamarem de beco também. Cada um fica num Pode beco ser e não também. vai para praça. Mas Pode ser assim, também. Eu não sei o que vai acontecer. Né? Mas, obviamente, na minha opinião, vai ter que ter algum tipo de organização que vai ter que dar conta disso. Mas o fato, por exemplo, da gente ter dois grandes grupos dominantes desta tecnologia e que economicamente estão drenando o dinheiro das outras plataformas, vamos chamar assim, corre o risco de ter, então, uma dominância de discurso. Não é isso? Ou você não vê isso? Não, eu acho assim, eu entendi o que você falou, eu queria só colocar uma nuance disso. Eu acho que a sociedade ela é um pouco mais complicada, entendeu? Porque se discute dividir essas empresas, como dividiram a AT&T há um tempo atrás nos Estados Unidos. Eu acho assim, não é? O que existe assim, a discussão sobre o monopólio lá, né, o que levou a divisão, primeiro é Standard Oil, né, o primeiro caso. No começo do século XX. Foi quando o Rockefeller chega, né, vamos... Porque eu acho que a comparação com a Standard Oil é mais interessante para o momento que a gente vive hoje, porque a Standard Oil é uma empresa que monopolizava a produção e a distribuição. Né? E o que está acontecendo agora é que os distribuidores estão sufocando a produção, exatamente como o Rockefeller fazia naquele momento com... Agora, o problema da tecnologia é que ela embaralhou as coisas. Entendeu?
O software, ele é o quê? Ele é distribuição, mas ele também pode ser conteúdo. Ele pode ser o cano, mas também pode ser a água. Porque ele diz respeito à forma como eu interajo. Eu tenho hoje programadores em redações que estão trabalhando com dados e gerando conteúdo. Quer dizer, computadores gerando notícias. Computadores gerando notícias. Quer dizer, as duas coisas, elas se misturam, né? Então, eu acho óbvio que alguém precisa entender isso de uma forma que, novamente, eu acho que a gente não se preparou, né? E eu não confio, quer dizer, onde isso vai ser decidido, na minha opinião? No judiciário americano, tá certo? Que é onde estão essas duas empresas e é onde onde o choque está mais evidente. Mas a Europa está na frente nesse olhar, não é? Eu acho que a Europa, ela adotou uma regulação agora, que é uma regulação que, de certa forma, fossiliza as coisas do jeito que são. Está todo mundo festejando a lei europeia, mas eu sou um pouco cético em relação a isso. Por quê? Porque ela simplesmente obriga as empresas que estão aí a cumprir certas normas do jeito que elas estão aí. Mas ela não faz nada. Não muda nada, Não muda nada. Não muda nada. Na prática, não muda nada, né? Eles vão perceber isso com o tempo, na minha opinião. Tá? Os Estados Unidos, eu acho que ainda está um conflito, né? Então, eu acho que isso vai ser decidido lá e não na Europa. Mas isso é opinião, tá? Isso não é... Isso é só uma opinião, tá bom, mas estamos nessa. Mas, enfim, na hora que você chegar, você precisa olhar para essas empresas. Então, qual foi Tem um jurista americano, se não me engano, é o Richard Posner, que de certa forma, ele consolidou uma certa visão do que é ou do que não é monopólio, que é uma visão que foi usada em várias decisões da Suprema Corte, né? E, na verdade, ele fala, se o monopólio não prejudica o consumidor, então não tem problema, né? E tem gente que contesta essa visão, dizendo que as empresas de tecnologia, embora ofereçam serviços gratuitos, embora não tenha aquela coisa que você tinha na época do petróleo, que era o preço alto, né? Que é o que caracteriza o monopolista, né? É você poder elevar o preço da sua mercadoria. Elas são danosas para a economia porque elas inibem a inovação e o surgimento de outras tecnologias que, de certa forma, poderiam ameaçá-las, né? Que é o que se discute hoje no Vale do Silício, que as grandes estão pisando nas startups. Exatamente, não é isso? Começou na discussão da Microsoft, né? A questão da Microsoft com os navegadores foi isso. Isso mesmo. Foi isso, tá certo? Foi isso, você viveu isso no final dos anos 90. Eu cobri isso como jornalista. Eu trabalhava na revista Exame, cansei de fazer matéria, tal, entrevistei Bill Gates, o diabo ali. Essa era a discussão, né? Agora, tem a discussão de fundo, que é essa discussão sobre a definição de monopólio, na forma como ele é entendido, lá onde as coisas vão ser decididas, que é nos Estados Unidos. Então, eu acho que essa discussão vai vir à tona, tá certo? Em algum momento. Por outro lado, algumas dessas empresas, e aí não são só duas, né? A gente falou do Google, do Facebook, claro. Mas tem a Amazon e a Apple também, que eu acho que devem ser colocadas nesse grupo, né? Elas adotam posições diferentes, né? É importante você entender a dinâmica, porque cada uma tem o seu olhar para a coisa, né? A Amazon, por exemplo, o Jeff Bezos comprou o Washington Post, né? E comprou o Washington Post e manteve o Washington Post na mão daquele que, na minha opinião, é o melhor editor em atividade no jornalismo no mundo, que é o Martin Barron. E quem viu o filme lá como é que chama aquele filme? De Boston, lá ele era diretor do Boston Globe. Do Boston Globe e foi para o Washington Post. E faz jornalismo de verdade, quer dizer, ele não meteu a mão. Ele manteve aquilo que chamam os princípios do jornalismo profissional. Ah, mas e se tiver uma matéria sobre a Amazon? Ah, mas e os interesses? Olha, é óbvio que vai ter um conflito. O que eu estou dizendo é que ele não está fazendo o que o Facebook faz, que é ignorar e manter durante 3 anos no ar um vídeo de um terrorista mirim do Estado Islâmico decepando uma outra criança e contribuindo para a disseminação da coisa mais absurda, tá certo? Da pior coisa que existe nesse mundo, desde o totalitarismo, sabe? Que é isso. Que é essa ideologia mortífera, assassina, nem sei como qualificar. E o Facebook fez porra nenhuma, fez nada, certo?
Então, Porque ele disse que ele não é dele. Porque isso. diz que não faço. Não, aí, Eu não sou responsável. Não, eles, essa é a... Eles dizem, não, ao contrário, agora eles assumiram a responsabilidade. Não, assumiram, agora, não, dizia, né? Dizia, eu não sou responsável pelo que as pessoas fazem. O Google também se colocou assim, tá certo? O Mark Zuckerberg foi no Parlamento Europeu, disse que nós pegamos 99% do conteúdo extremista, e blá, blá, blá. Só que na prática não é o que acontece. Basta você acompanhar, eu cubro isso, eu acompanho isso no dia a dia. Tem organizações que monitoram, né? Então é muito difícil, porque o cara não assume a responsabilidade editorial pelo conteúdo que circula ali, vai ser muito difícil. E alguém vai ter que fazer ele assumir. Né? Alguém vai ter que fazer ele assumir. Senão, vai acontecer isso que você falou. É porque, no final, ele não quer se assumir como um veículo de mídia. Exato. Não é Exato. Que é o que ele é. Que é o que ele é. Né? Ele pode falar, não, uma mídia digital, é uma mídia moderna, com interação, com todas as qualificações que você possa ter. E óbvio que tem que preservar a liberdade, é óbvio que você não pode transformar isso em censura, em controle, em cerceamento, em qualquer outra coisa, é evidente. Mas também você não pode ir para o outro extremo. Você não pode assumir uma posição... Pode tudo. Porque não pode. Em nenhum jornal do mundo você pode publicar tudo. Tá certo? Nenhuma sociedade sobreviveu, claro. Eu acho, no pode tudo. De alguma maneira a gente se organiza e coloca algum tipo de regra em tudo que a gente faz, né? Então, o que eu acho é que a gente vive um drama, né? Acho a visão dessas empresas, assim, para usar um termo, digamos assim... Bonzinho, generoso, dócil demais, entendeu? Uma visão muito sabe? Eles ainda têm essa ilusão de que eles estão fazendo bem, contribuindo para melhorar o mundo. Os fatos estão... se sobrepondo a isso. Né? Agora, exatamente, o que está acontecendo no mundo, e assim, tem que ter um mínimo de responsabilização por aqueles que são responsáveis. Né? É óbvio que uma empresa de distribuição não tem a mesma responsabilidade do que quem fez. É óbvio. Mas não quer dizer que ela não tenha nenhuma responsabilidade. Quando você vai publicar uma notícia num jornal, numa revista, ou levar ao ar numa televisão, ou numa rádio, como a gente está vendo agora, você zela por aquilo. Tem coisas que você pode fazer e tem coisas que você não pode. Tem leis a respeito disso. Tem leis. A questão é calúnia, onde isso vira censura e aonde... E aonde isso vira... Mas para isso existe a lei. Para isso existe a lei. Entendeu? Por isso que eu acho interessante. Mas no Facebook, por exemplo, não pode ter um peito, não é isso? Que é uma lei. Mas entendi. Mas isso é uma lei. Mas pode ter o cara decapitando o outro. O que é o quê? Um moralismo de um lado, entendeu? Não, o que eu acho, é complicado também, não é? O que eu acho complicado é você deixar na mão do Facebook o poder de decidir o que pode e o que não pode. Tá certo? É assim... Mas não é um veículo de uma maneira geral? Qualquer veículo decide isso? Sim. O editor, você não foi editor? Perfeito. Acho que sim. Mas ele pode decidir dentro de uma determinada regra, entendeu? Eu, como editor, eu tenho que respeitar a lei do país. Né? Claro. E a lei do país proíbe que eu faça propaganda de tal coisa. Sei lá, no Brasil, por exemplo, você não pode fazer propaganda nazista. Nos Estados Unidos pode. Cada país tem a sua lei, tá certo? O Facebook não pode chegar e a revelia da lei, né? Se isentar da responsabilidade, dizendo que, olha, isso não é meu problema, entendeu? Não, sim. Eu acho que eles mudaram de posição, eu acho que a gente tem que ser honesto aqui. Agora parece que sim. Não, mudaram, eu sinto da parte da empresa, isso de mais ou menos um ano para cá, eu boto a mudança no começo de 2016, ali, começou, e eu acho que em 2017 teve de fato... Agora, eles não têm as armas, entendeu? Porque aí você precisa vir de outro universo. Né? Acho que o universo da onde eles vieram é um universo que ainda vive em cima dessa ideologia do Vale do Silício, blá, 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 e alguém precisa chegar lá e falar, escuta, meu amigo... Achar um algoritmo para isso, não é isso? É isso que você está dizendo? E que não é por aí. E que não é por aí, isso é uma questão política, e não tem algoritmo para política, entendeu? Não tem. Porque a política ela é a mediação dos desejos e dos interesses de cada um de nós, tá certo? Então a situação é mais complicada ainda. Sim. Porque
Se as empresas não têm os instrumentos para isso. Não. Ou se a tecnologia não vai resolver isso. Então, mas ela acaba criando isso. Então, eu acho que para onde eu acho que você tem, acha? eu acho que você tem que ter instrumentos. Você pode desenvolver instrumentos tecnológicos, né? Isso é que é bacana, né? Instrumentos tecnológicos. E eu acho que eles fizeram algumas tentativas de pôr flag, né? Não deu certo, tá? Não deu. Mas é uma tentativa, né? E é um instrumento tecnológico, né? Em que o usuário vai lá e denuncia, tal. Uma coisa que eu faria, chutando, viajando aqui, eu acho que tem uma questão legal aí, né? Devia ter um jeito tecnologicamente fácil de você processar o cara que te xinga, te agride, sabe? Você chega lá e fala, olha, isso aqui é contra a lei, isso aqui é injúria, tem uma lei. Aqui está o meu advogado, você vai lá, abre um processo juridicamente válido que tem, e esse cara não vai mais fazer isso, tá certo? E a tecnologia pode ajudar nessas horas, entendeu? Quer dizer, tem uma série de coisas que juridicamente já existem e que a sociedade poderia incorporar e que você não tem condição, porque é muita coisa, é muita gente, é o tempo todo, né? Basta você entrar numa dessas redes sociais e ver, né, o que se fala. E não é para proibir, entendeu? Porque eu acho o interessante é isso. Deixa falar o que quiser, mas pelo menos que respeite a lei, né? Tá certo? Ou que se responsabilize por aquilo que você fala. E que esteja... faz. Porque aí você entra num universo que, na minha opinião, é muito parecido com o universo do jornalismo profissional, né? Por que a gente não pode publicar o que quiser? Por que você toma o cuidado de ouvir todas as partes? Porque quando você está numa empresa, na grande imprensa, que você tem visibilidade, que você tem alcance, você... Ela pode ser responsabilizada. Ela é o tempo todo. Você é capaz de ser processado todo dia. Todo mundo se sente ofendido pelo que se publica, entendeu? Então, que eu acho que isso tem que descer, né? Já que o cidadão quer a liberdade, agora tem que ter o outro lado também, né? Eu acho que essa que é a... Então, voltando para a história da democracia, a deterioração dela, o teu olhar isto tudo que a gente está falando, essa liberdade, essa coisa que está falando, está tirando a representatividade dos nossos representantes. Exato. Né? Exato. Então, o sistema que a gente tem de democracia representativa está perdendo o seu sentido. Exato, porque e a gente não sabe o que viria aí. A informação que você tem da representação, ela se torna viciada, né? Agora? Ela é veiculada por propaganda, por partes interessadas. A gente não sabe fazer de outro jeito. Tem gente que fala de democracia direta, não é isso? Uhum. Tem gente que fala. Ou seja, sai representantes, eu diretamente... Aí eu acho que cada um tem a sua opinião, né? Novamente, a gente está... Não, é conjectura. E agora? Eu acho a democracia direta, ela pode ter uma validade limitada, mas ela tem um risco muito grande, né? E eu acho que se você pega os artigos federalistas, né? James Madison, esses caras, eles criaram um sistema, essa coisa do representante, ela não era na época só uma necessidade geográfica, de as pessoas não precisarem viajar para o centro de decisões e tal. Ela também é uma necessidade de você dar espaço à racionalidade das decisões, né? E grupos menores aí comprovadamente conseguem ser mais racionais. Então, a democracia direta, ela pode ser refém de discursos que são que acabam sendo piores. Eu não sei como funcionaria, entendeu? Eu acho que você tem experiências, né? Dizem que na Suíça funciona. Por isso que eu não descarto nada, entendeu? Agora, a Suíça tem a sua cultura, né? Cada país tem a sua cultura. Cada país tem a sua cultura, e eu acho que isso é muito cultural também. Eu não vejo, assim, exceto em casos que são casos meio evidentes, né? Essa coisa plebiscitária eu acho um pouco perigosa, né? Não porque tem... Mas então, nós estamos próximo de uma eleição aqui no Brasil, tanto para executivo quanto para legislativo. Uma situação onde, fora as particularidades brasileiras, que parece que não vai permitir uma renovação muito grande, né?
fora isso, os representantes estão tão distantes, então, dos representados, que provavelmente a gente, se a gente seguir esse raciocínio, tanto faz o que vai acontecer ali para frente, ou tanto faz não, mas assim, não vai representar o país, esses que a gente vai eleger. Não, é assim, vai representar dentro das regras que a gente tem, né? Que são regras... Distorcidas. Distorcidas, né? Mas aí a gente precisa olhar até que ponto vale a pena você fazer mudanças radicais nas regras. E o que a gente põe no lugar? E o que a gente põe no lugar? Porque essa é a questão, no fundo, né? Não é o que está morrendo, mas é o que vai entrar, então, que ninguém sabe, Exatamente. No mundo inteiro. Não é isso? O que eu acho é que o Brasil ele tem uma certa tendência histórica, e aí é cultural, né, para esconder os seus problemas, né? Eu acho que o Brasil é um país muito adolescente, né? Acha que pode tudo, né? Acha que tem dinheiro para tudo no governo, acha que pode fazer todas as coisas. E assim, tem essa coisa do futuro, do presente tem essa coisa, no futuro. Tem essa coisa adolescente na alma do brasileiro e sempre que os conflitos atingem um grau que não dá para esconder, porque também esconde, né? Tem as duas coisas. Tem que querer tudo, acha que pode tudo, mas não vamos, né? Não vamos debater, não vamos brigar, porque sabe, vamos deixa disso, tal. E aí o jeito de resolver ao longo da história, por causa disso, tem sido por rupturas, né? Então a história brasileira ela é cheia de rupturas institucionais. Recentemente, a gente tem um período longo, acho que o mais longo na história brasileira, sem nenhuma ruptura, se eu não me engano, né? Aí depende, aí as pessoas divergem. Tem olhares, tem gente que data acha de 88, que o impeachment também foi uma ruptura, o impeachment da Dilma e tal. Mas enfim, eu acho que esse risco não pode ser descartado, tá certo? Eu particularmente não acho que o impeachment da Dilma foi uma ruptura, né? Eu acho que ele foi executado dentro das regras que a gente tem. Eu posso discutir as regras, né? Mas não houve desrespeito a regras ali, né? Houve um certo oportunismo, houve um certo jogo ali e tal, mas não foi uma coisa que violou as instituições, ao menos frontalmente, né? Agora, se bem que até o Fernando Henrique outro dia falou que foi um arranhão. Não, eu não acho institucional que causou isso. Arranhão, ele mesmo, de alguma maneira, também olha de um jeito que é um cara acima de qualquer suspeita no sentido de estar defendendo a Dilma. Não, eu não digo isso por coisa. Eu digo isso porque eu acho que assim, a gente também tem que ser preciso no diagnóstico para poder enxergar as coisas, entendeu? E eu acho que existe um interesse político muito grande em dizer que isso foi uma ruptura, sabe? E aí, aí uma daquelas coisas que é você usar uma mentira para defender uma posição política, é uma tentativa de exercício de poder, na minha opinião. Tá? Agora, eu não acho que o Brasil seja um país imune a rupturas e eu não acho que a sociedade brasileira tenha consciência do grau e do tamanho do problema que a gente tem adiante, em termos de conflito distributivo, tá certo? Em termos de falência do Estado e do nosso modelo de desenvolvimento, que chegou até aqui, né? Por que não tem? Por vários motivos. Não quero isentar a imprensa de responsabilidade, acho que tem responsabilidade. Porque a gente não discute isso também com clareza, né? Eu acho que a imprensa brasileira está viciada numa certa cobertura de escândalos, de denúncias. Até de crime também, que veio acontecendo também de um tempo para cá. Crime que eu digo é de violência. Sim. Não, eu acho que até uma questão assim... que antigamente era tido como B e hoje já não é mais. Ela se arroga uma certa estatura moral, entendeu? Como se tivesse o poder. Né? E eu acho isso um erro. Né? Eu acho isso um erro. E eu acho que não se dedica energia e nem talentos para investigar questões que são muito importantes para o país e que ficam deixadas de lado, né? É óbvio que tem as exceções, o jornalismo é uma coisa muito complicada, tem veículos que vão um pouco mais para lá, outros que vão mais para cá, mesmo dentro de um veículo. O próprio veículo tem aqueles vários jornalistas que um faz isso, outro faz aquilo. Mas eu estou falando de um modo geral, entendeu? De um modo geral, e aí tem aquela questão que é o reconhecimento social do jornalista, a questão, né, o que projeta as pessoas e tal, realmente esse tipo de cobertura. Então, tem um erro aí também na imprensa, na minha opinião, né? E é um erro que tem consequências,
Né? E que não tem a ver com a tecnologia. Não tem nada né? a ver com a tecnologia. Aí é um erro de próprio. visão próprio, é um erro de condução da coisa. E, claro, responde a uma certa demanda do público também. Né? Não é que a imprensa haja por pura vontade ou por pura... Né, não, ela está atendendo uma demanda que existe e faz um tipo de conteúdo que tem sucesso, né? que funcionou. Chama de cliques. Podemos chamar de clique não é só também. Clique. Não, mas eu estou colocando clique em todos os sentidos. Sim, ou seja, chama a atenção. Então, eu acho que a sociedade brasileira ela tem essa deficiência de formação a respeito dos próprios problemas. Né? Existe todos nós, Celso, todos nós, tá? Isso aí é uma coisa humana. A gente tem uma distância entre aquilo que a gente é e aquilo que a gente acha que é, não é verdade? E eu acho que no Brasil essa distância ela é muito grande. Né? Ela é muito grande. Então, de alguma forma, eu acho que na sociedade a imprensa teria o papel de aproximar essas duas coisas, né? De esclarecer, olha, você acha que isso é aquilo, mas na verdade também é isso. Mas também não está fazendo também isso. Não está fazendo isso. Ou está fazendo num grau menor do que deveria. Né? E isso, assim, eu vivi isso muitas vezes na minha história profissional, sabe? Você tem conflitos, né? Não é uma coisa que não aconteça. Mas quando você está falando isso, assim, parece que o que as pessoas chamam em economia de tempestade perfeita. Uhum. Não é isso? Assim, tem a tecnologia que está fazendo os estragos todos que a gente está falando. Tem talvez essa timidez da imprensa em atuar do jeito que ela deveria, não é isso? Uhum. Tem toda a questão da nossa instituição, da maneira do presidencialismo de coalizão que expressão que se consagrou, que é bonitinha, mas é pior do que coalizão, tá certo? É de cooptação, não, é pior, né? Que funciona. Então, juntando tudo isso neste país, eu não acho neste que momento... nem coalizão, eu acho que é o presidencialismo de roubalheira, tá certo? Então, bom português. É que cooptação é nesse sentido de... Porque se criou um sistema político em que grupos expoliam o Estado brasileiro. Quer dizer, cada um está, assim, tem gente tirando dinheiro da sociedade... loteia, né? Loteia. Tem que lotear... Senão não governa. Independente até da pessoa que está lá, qual que é o ponto? Tem que lotear, senão não governa. Até um certo ponto, isso é do jogo. A política é isso. Né? Como lotear, como dividir, o que vai para o coletivo, o que vai para o individual. É a política que faz essa mediação. Né? Sim, o que acontece... a interpretação disso é um pouco diferente. Né? Mas o que acontece no Brasil é que essas regras elas não existem, elas são regras fictícias, né? Porque a gente tem uma Constituição que, em grande medida, é uma peça de ficção, né? Por circunstâncias históricas. Eu até entendo, né, que ela tenha saído desse jeito, mas ela saiu de um jeito que ela é inexequível. Né? Então, aí, a cada par de anos, você precisa de uma reforma da Previdência. Né? E vai precisar, entendeu? Enquanto o papel da Previdência brasileira ela tiver um papel de assistência social, que não é de Previdência, lugar nenhum do mundo, né? Vai ser assim. A cada par de anos você vai precisar de uma reforma. Não tem jeito, sabe? Aí tem uma contradição básica, né? Então, eu acho que é nesse sentido, Celso, que eu acho que assim, a gente poderia ter exercido um papel melhor na hora de discutir essas questões, né? Agora, nesse universo, que é um universo de paixões, polarizado, em que ninguém está aí para conversar. Né? Você está aí para agredir seu inimigo, para aniquilar seu inimigo, para afirmar seu poder sobre ele. Quer dizer, nesse universo, esse papel, se ele já era difícil antes, ele hoje é impraticável. Impraticável. Né? É impraticável. Você está numa situação... Vamos o quê? Por uma ilha, quem puder, foge. Não. Qual que é a ideia? Porque no final você começa a olhar, você fala, vai afundar. Não, eu acho assim, eu acho que você tem... tem as coisas que a gente sabe e as coisas que a gente não sabe. Né? E talvez o segredo seja saber separar, né? O que dá para saber e o que não dá. Assim, a gente sabe que vai ter que ter algum tipo de mudança, né? Relativa aos nossos conflitos distributivos, né? A forma como a sociedade reparte... O país é muito injusto, isso não, é claríssimo. É injusto e as distorções elas são evidentes, né?
E a sociedade, ela clama por isso. Então, acho que essa sanha por justiça, essa coisa de querer pegar os corruptos, de não sei o que, essa coisa moralista, né, que você tem. Então, é que é uma simplificação dos problemas. De problemas, né? que são reais. Que são reais, né? Vira ponto. só robô não robô, que é uma simplificação besta de uma situação infinitamente... Não que não seja importante a questão ética, mas não é isso, é uma simplificação besta de um problema infinitamente maior, que é de injustiça social. Exato. E o que eu acho que vai acontecer, e que eu acho que é o grande problema do Brasil hoje, é que você não tem lideranças capazes de traduzir esse sentimento da sociedade em políticas, no cenário político de uma forma praticável. Né? A geração que sucedeu a ditadura, que foi a geração que derrubou o regime militar e que assumiu o poder, que é a geração do Lula, do Fernando Henrique, do Zé Serra, do Zé Dirceu, toda essa turma que combateu, né? Essa geração não soube fazer sucessor. Né? Foi uma geração que aquela árvore gigantesca embaixo da qual não nasce mato. Né? Não nasceu mato. Então a gente vive uma crise de liderança muito séria nesse país. Não é só no Brasil, né? Mas no Brasil ela é mais grave. Porque se você for olhar, por exemplo, o presidente da França foi eleito com menos de 40 anos. O presidente do Canadá... Mas ele surgiu do nada também, até aquele momento... Ele era ministro da Economia. Não, ele era do nada que eu digo assim, ele era ministro da Economia, mas não... Foi meio... Tanto que às vezes tentam achar um Macron aqui. Deixa eu ver se tem um Macron, vem o Luciano Huck, vem não sei quem, né? Assim, alguma coisa que pareça que vem de fora. Mas não é verdade que o Macron tenha vindo do nada, não. Do nada que é assim, ele não tinha uma... Mas, de certa forma, mesmo proeminência política. Certo. Lá tinha, né? Ele exerceu um papel importante no governo do Hollande e ele foi ejetado do governo por discordar numa questão econômica muito importante, que eram as reformas. Tinha reformas ali que ele queria fazer que não conseguiu. E agora está tentando de novo, já com mais poder. Está com dificuldade. Está com dificuldade, mas pelo menos... Bom, mas se for olhar para o Canadá, se for olhar para outros países, né? A Itália agora, por exemplo, tem um novo premier que é um cara de 50 anos. Né? Então, eu acho que o Brasil, ele vive Posso só fazer um parênteses? Um cara de 50 anos com ideias talvez mais velhas do que a idade dele. Claro, e um populista. Então assim, mas eu não é a idade, né? Não, mas eu estou dizendo o seguinte, de alguma forma, os italianos conseguiram escolher assim como os franceses, assim como os canadenses, assim como outros países, conseguiram escolher uma liderança ali que de alguma forma personifica um anseio da sociedade numa geração que não é a geração do pós-guerra, entendeu? E eu acho que para eles essa transição ela é duríssima, porque a geração do pós-guerra na Europa, que é a geração de maio de 68, é uma geração extremamente bem-sucedida sob vários pontos de vista, tá certo? E construiu mais ou menos Como a geração pós-ditadura aqui também, né? A gente não pode, não importa se você gosta do PT, gosta do PSDB, não importa. Esses caras... É isso que eu estou discutindo. Né? Eu estou discutindo a questão geracional. A questão geracional no Brasil, ela deixou o país órfão de liderança. Né? E os partidos, eles não representam ideias, né? Eles representam... Não, tem partidos que representam ideias, mas eles não representam, digamos assim, essa sequência natural que você tem da passagem de bastão, né? Que você tem em outros países e que vai... Você não tem aqui. Né? Ou não aconteceu, né? Não aconteceu da forma como teria que ter acontecido. Né? E acho que esse é o nosso principal problema. Tá. Você não ter liderança. Mas a perspectiva porque ruim. O trabalho do político, Celso, assim, o político ele tem uma função muito importante na sociedade. A gente despreza político, a gente acha que o político... Tem tido uma campanha antipolítica. Clara, inclusive da imprensa até agora... Né? Assim, destruindo a atividade política. Agora, o papel do político é justamente esse, é fazer a ponte entre os anseios do cidadão comum, entre a realidade social, entre o que está lá na ponta e a realidade da coisa pública, tá certo? A realidade do Estado, a realidade dos organismos, das autarquias, Esse é o papel do político. O político é o cara que tem que ter essas duas cabeças. E isso não é trivial. Isso não é trivial. Isso não é qualquer um que faz. É que agora o legal é não ser político. O legal é não ser político, o que é um absurdo. Claro que é. É um absurdo. A gente precisa de uma classe política que funcione. Toda a sociedade precisa disso, gente.
tá certo? Isso é uma coisa... Agora, isso aí tem a ver, eu não acho que isso tem nada a ver com tecnologia, isso tem a ver com o caminho que Não, a tecnologia talvez dissemine com mais... Né? Eu também, é claro que isso não é a questão da tecnologia, mas a tecnologia deixa isso, como você estava falando, como a gente estava falando, cada um no seu beco, cada um no seu pá, ou seja, reforça ou preconceitos, ou conceitos, seja lá qual é a palavra, e fica reforçando aquilo como é hoje. Político é tudo ladrão, político não serve, a política é uma porcaria. Eu lembro que eu lembro quando eu ainda estava na época, a gente fez uma reportagem, isso faz anos ali, tá? Uma dessas eleições, 2006, 2010, já não lembro mais qual era, tá? Mas que tinha uma nova geração vindo aí, que se você for olhar todos dessa nova geração, Sérgio Cabral, Aécio Neves, Eduardo Paes, tá todo mundo queimado, tá certo? Tá todo mundo, de alguma forma, foi tostado, né? Merecidamente. Claro, do ponto de vista, claro, né? Merecidamente. Claro, não estou... Claro, eu entendi, mas... Porque se aproximaram de um negócio que é um negócio viciado, né? A política no Brasil se tornou uma coisa viciada. Mas... Bom, vamos tentar fechar. Eu queria saber o teu olhar de perspectiva do que você acha que pode acontecer com a democracia brasileira aí, proximamente. Engraçado, eu vou te falar uma coisa, eu já fui mais otimista, tá? Eu tendo a ser otimista, né? Porque eu acho que a gente melhorou muito. O Brasil, se você for olhar o que era o Brasil 20, 30 anos atrás, o Brasil melhorou muito. E isso é inegável, tá? Isso, eu acho que está além eu acho que isso é constatável em indicadores, tá? Não é... E eu não quero atribuir isso a este ou aquele governo, a até porque, na verdade, é uma continuidade de ações. Se a gente tem que atribuir isso a alguém, que seja ao brasileiro, sabe? Que seja a nós que torcemos, que torcemos pela seleção na Copa do Mundo, entendeu? É nós que melhoramos, entendeu? Mas eu fiquei mais pessimista recentemente, né? Pelo grau realmente de desvalorização e de deterioração, que foi a palavra que você usou, que eu acho uma palavra adequada, da nossa política, da nossa classe política. Eu acho que a gente tem que também saber relativizar as coisas, né? Porque a gente teve uma devassa que não foi uma devassa qualquer, né? Atingiu ex-presidente da República, governadores de Estado, presidente do Senado, presidente da Câmara. A gente está falando do alto. A gente está falando da liderança mais alta. Quer dizer, a gente não pode acreditar que isso não tenha um preço. É óbvio que isso vai causar algum grau de desorganização e de desorientação, né? Então, o meu pessimismo é que eu acho que você não tem, do outro lado, nada se pôs no lugar, entendeu? Porque a grande conquista teria sido se de fato a Operação Lava Jato tivesse feito a devassa, mas paralelamente você tivesse os representantes construindo um novo tipo de relação do Estado com as empresas, uma coisa um pouco mais limpa, um pouco mais... Porque limpo 100% nunca é em lugar nenhum do mundo. Mas você viu esse processo acontecer nos Estados Unidos justamente na época lá da Standard Oil, na época que se criaram as grandes agências reguladoras, FCC, Interstate Commerce Commission. Todos os barões ladrões. Os barões ladrões, exatamente, essa época... Nós estamos parecidos com isso. Exato, não, é muito parecido, né? E aqui não, a gente não conseguiu, né? A gente não conseguiu. Então isso me deixa, por um lado, pessimista. O que não quer dizer que a gente não possa conseguir, tá? Mas aí eu acho que a gente tem que ser fiel aos fatos. Até aqui não conseguimos. Quer dizer, o cenário que se vislumbra é um cenário de falência do Estado e de preservação de uma série de grupos de interesse que funcionam meio como rêmoras, né? Como, sabe, que se alimentam, que se grudam ali no tubarão e fica pegando os... Eu acho que a imagem perfeita é a capa do Leviatã, né? Do Robson. Não sei se você já viu, a capa do Leviatã é um monstro, né? Com aquele bando de coisas pequenas ali se alimentando. Então, é um pouco isso, tá? Eu não acho também que é uma perspectiva a descartar. Agora, também tem uma coisa que a gente aprende com a vida, né? Que a luta não acaba, cara.
É isso, sabe? A vida é isso, né? Então a gente tem que continuar lutando, tem que continuar fazendo, tem que continuar tentando. A gente não tem opção, entendeu? Uma hora a gente vai ganhar, outra hora a gente vai perder. Mas é da natureza isso, né? Não tem jeito, né? Então, é um bom momento de te perguntar: quem você acha que nós somos? Quem somos nós, seres humanos? Bom, sabe que outro dia eu estava explicar um negócio. Eu tenho um filho de 8 anos, né? Eu tenho uma irmã gêmea de 8 anos também. E a gente estava falando lá de um negócio que era um negócio de estrela, Hubble, sei lá o quê, velocidade da luz e não sei o quê. Física, tal. Eu fui parar para eu estudei essas coisas, então eu fui parar para explicar lá do jeito que você pode explicar para uma criança de 8 anos o que é como que é o base da teoria da relatividade. Aí eu perguntei: mas filho, você sabe quem foi o Albert Einstein, né? Aí ele falou assim: pai, foi o homem mais inteligente que já existiu. Eu parei para falar para ele assim, falei: olha, filho, Einstein foi muito inteligente, mas não foi o homem mais inteligente que já existiu. Eu acho que o homem mais inteligente que já existiu, e eu acho difícil de ganhar dele, foi Shakespeare. E eu acho que o Shakespeare tem a melhor resposta para essa sua pergunta, tá? E eu vou ficar com a resposta dele, Tá. certo? Que é uma resposta que ele dá na Tempestade, num dos monólogos finais do Próspero, que ele fala: "We're such stuff as dreams are made on", que é uma síntese daquilo que nós somos. Nós somos matéria de que se fazem os sonhos, as duas coisas. E ele não separa, ele põe as duas coisas numa frase só, matéria e sonho ao mesmo tempo. Eu acho que isso que é o ser humano. Boa!